Olá a todos que assistem aqui o programa Papo na Cidade. Hoje eu, Garcia, estou aqui na TV Humana com meu amigo Sandro, para nós batermos um papo aí sobre negócios, empresas, tecnologia, inteligência artificial e muito mais aí. Muito obrigado, Sandro, por ter aceitado meu convite de participar aqui conosco. É um prazer, obrigado pela oportunidade. Sempre bom conversar, falar um pouquinho aí da história, de negócios, né? Sempre tem assunto. A gente, no dia a dia, vai ouvindo, vai aprendendo um monte de coisas. É sempre legal compartilhar e contar um pouquinho, né? Então vamos lá, Sandro, eu conheci você alguns anos atrás aí quando você mexia com um negócio chamado conectividade, né? Ou seja, aí redes de computadores, data centers, essas tranqueiradas toda aí, né? E você foi pelo que eu me lembro lá na época lá, você era o principal parceiro da Cisco no Brasil. Eu queria que você contasse um pouco desse período aí, explicasse o que é a Cisco. Esse programa aqui não é para pessoas da área de tecnologia, é um programa geral aí, nem todo mundo sabe o que é a Cisco, e nem sabe a importância que ela tem no dia a dia delas, inclusive para estar assistindo esse programa. Então, você pode começar por aí? Posso sim. É uma história que vem, né, de um longo tempo, né? Durante 30 anos, eu participei, trabalhei, ajudei, né, um grupo de empresas. A gente começou lá atrás, trabalhando com código de barras, impressora de código de barra, que era a tecnologia que tinha ali no momento para identificação, que começou a criar uma automação, começou a trazer benefícios, né? E depois de um tempo, a gente, dentro do grupo, montou uma empresa, a GoAhead, e a GoAhead totalmente focada em conectividade, infraestrutura de rede, serviços gerenciados, né? Tudo isso que hoje já é bem comum no mercado, várias empresas fazem, né? A gente começou lá atrás, com uma parceria com a Cisco, e ao longo eu fiquei lá no grupo, na GoAhead, durante 12 anos, e durante 12 anos a gente foi evoluindo, focado na área de saúde e alguns outros segmentos. A gente tomou uma relevância grande e se tornou um dos principais parceiros da Cisco aqui no Brasil, né? No segmento chamado two-tier, que são empresas integradoras que atuam no mercado ou no segmento específico, né? A gente não concorria com as grandes empresas mundiais, que são os one-tiers, a gente ficava na segunda camada e conseguiu se destacar muito, né? Criamos um mercado bem interessante, uma evolução grande. A gente focou muito na época em serviços, a gente já falava lá atrás que equipamento, em algum momento, as caixas, né, como a gente chama, iriam ficar mais comuns de venda e a parte de serviço seria um grande negócio onde você tem recorrência e consegue trazer mais margens, né? A gente foi nessa linha e deu certo, a GoAhead ainda existe, eu acabei saindo da sociedade e fui para um outro segmento. Então, mas o que é a Cisco especificamente? O que é essa empresa? Cisco é líder mundial em tecnologia, né? Quando você fala de infraestrutura, tudo que está por trás vamos imaginar assim, hoje você tem o Wi-Fi em casa, mas por trás, para o Wi-Fi funcionar, você tem que ter toda uma estrutura, né? Que é onde entram os equipamentos pesados, processamentos, né? Então, a Cisco, hoje, ela é a líder desse mercado, é uma empresa gigantesca, fatura bilhões pelo mundo, né? E sempre na ponta, destacando com novas tecnologias, com liderança. Tem uma estrutura grande aqui no Brasil, bastante gente competente, com tecnologias bem interessantes. Eles vêm crescendo na área de serviços também, de prestação de serviços com softwares, e a gente sempre teve uma parceria lá com eles muito boa. É o grande negócio deles, né? A parte de trás, onde ninguém vê, né? Toda aquela estrutura de data center, onde processa, onde acontece, vamos dizer assim, a mágica do que a gente vê na frente ali, né? Vamos deixar claro para as pessoas aí leigas que assim, eles
a gente fala assim, pô, uma das maiores empresas do planeta aí de tecnologia. Eles estão acostumados aí a ouvir falar de Google, Facebook, Microsoft, mas nós temos aí gigantes aí de tecnologia que elas não se preocupam nem um pouco em fazer marketing para varejo, vamos falar assim, porque elas são grandes atacadistas aí de tecnologia, né? E a Cisco é uma delas aí que cuida de toda essa parte aí, como se disse aí, que não é visível. Então, para alguém que está vendo, por exemplo, esse programa aqui no seu computador, no seu notebook, no seu smartphone, até na sua própria TV aí, ele está usando a internet. Então, vamos dizer assim, a internet do mundo aí, ela depende da Cisco, não é isso? Sim, a Então, Cisco é um dos grandes players, né? Existem outras empresas que concorrem, né? Mas ela é uma das principais. E interessante, quando você pensa em infraestrutura, tudo que tem hoje de tecnologia, tudo que está funcionando por trás tem que ter uma rede segura. Hoje é muito importante, quando a gente fala de segurança, a gente fica aí vendo o dia inteiro falando de ataques, de pessoas que estão sendo enganadas. Então, toda essa estrutura lá atrás de segurança, tudo sempre tem gente se preocupando e trabalhando para melhorar. A maioria das vezes a gente acaba caindo no golpe não por causa da tecnologia, mas pela inocência, pela curiosidade de clicar em alguma coisa que não é, porque o banco avisa, não faça isso, mas você recebe uma mensagem, você faz alguma coisa e abre para o invasor ali acabar usando seus dados ou pegando algum valor da sua conta, né? Então, assim, por trás de tudo isso tem toda a tecnologia cada vez mais para proteger. Os bancos utilizam, os grandes varejistas, todo mundo está preocupado com isso, né? então, você falou uma coisa interessante agora há pouco aí sobre essa empresa que foi sua aí, a GoAhead. Você disse assim, pô, nós nos especializamos em saúde. Então eu queria entender isso daí, porque para um leigo também ele pega e fala, pô, mas daí só tem um computadorzinho lá, o que que tem de tanta tecnologia num hospital, por exemplo? Eu acho que seria legal você até colocar isso, até para as pessoas verem que hoje em dia todas as áreas, principalmente a de saúde, dependem de tecnologia e investimentos grandes, não é comprar um computador, colocar em cima lá da mesa da pessoa que vai atender a pessoa. Não, com certeza. Quando você fala, pensando no hospital, foi um processo que começou como tirar o papel, né? Como que eu digitalizo, como é que eu trago a tecnologia para dentro do negócio, né? Então, antigamente você tinha tudo no papel, você tinha tudo era anotado, a gente foi melhorando. Como é que melhora isso? Tendo uma infraestrutura, os hospitais investem pesadamente, colocam muito dinheiro para ter uma rede segura, para ter uma rede que a hora que todo mundo está ligando ali para marcar um exame ou para acessar uma imagem ou para usar o Wi-Fi ou para fazer qualquer tipo de atividade ali, tem que ter uma rede. Você vai observar que qualquer lugar que você for hoje no hospital, a cama está conectada, os aparelhos estão conectados na rede, o raio-x, a parte de ar, aquela parte, os equipamentos que ficam monitorando você, tudo está ligado na internet. E hoje, se parar a rede hoje no hospital, que já aconteceu, vai tudo parar de funcionar, porque hoje a dependência da tecnologia é muito grande. Então, cada vez mais eles estão investindo, ter redes como backup, ter equipamentos para suportar cada vez mais processamento. Então, é um investimento muito pesado. Hoje existe um grande problema na saúde, que as coisas não estão interligadas, é uma palavra meio difícil, interoperabilidade, que quer dizer o seguinte: nada está integrado, né? Se você for hoje num posto de saúde do seu bairro e fizer um raio-x, e na semana que vem você for no outro posto que fica lá 500 metros desse, 1 quilômetro, ele não vai ter essa imagem porque um está conectado com o outro. Então se perde muito dinheiro hoje pela falta de ter um sistema único. É muito difícil acontecer, assim, eu venho ouvindo esses 20 anos ou mais
que as pessoas estão preocupadas com isso, de tentar ter uma rede única, cada um tem seu sistema. Se você for no laboratório da DASA e for numa outra rede concorrente, ninguém vai ter acesso ao exame que você fez, tá tudo separado, né? O que seria, você acha que é o grande sonho do mundo da saúde é ter um sistema único onde você tenha seu prontuário e leve ele para onde você quiser, porque a informação é sua, né? Você não precisar ficar repetindo exames ou tendo que dar acesso, ter papel para levar para mostrar para o médico. Então, assim, tem um grande desafio nesse mundo que cada vez mais vem evoluindo, mas ainda precisa de mais tecnologia. Então, isso daí que você falou é interessante, porque esse problema aí também existia no setor financeiro aqui no Brasil, até os anos 90. O que acontecia? Para quem é mais novo, aí, evidentemente não pegou essa fase, mas nós aí, principalmente eu, que sou muito mais velho aí, a grande maioria, peguei. Que era o quê? Você ia numa loja, aí a pessoa perguntava, você vai pagar no cartão? Vou. Ele perguntava, qual cartão? Então não era qual cartão Visa ou Master, era qual cartão de que banco? Exato. Ah, Bradesco, Itaú. Ele pegava lá, não era nem maquininha, era aquele negócio lá que passava o cartão em cima para poder mandar para o banco. Então, o que acontecia? Cada banco tinha a sua processadora das transações de cartão de crédito. O que aconteceu nos anos 90 lá? Foram criadas duas empresas, que daí os bancos se juntaram e falaram, vamos parar com essa besteira de gastar dinheiro e vamos ganhar dinheiro. Então, eles criaram uma empresa lá chamada VisaNet, que hoje é a Cielo. Então, isso daí na época lá, se não me engano, foram 24 bancos que se juntaram, colocaram dinheiro lá, fizeram a VisaNet para daí o quê? Em vez de ficar cada um lá tendo sua área de processamento, tinha uma só que atendia todos, garantia lá a segurança lá de informação, de negócio, tal, que eles queriam, porque daí a VisaNet, de certa forma, era onipresente lá, não era só de um acionista, né? E eles resolveram o problema. E depois tinha uma outra aí que também era bem conhecida aí nos anos 90, começo dos anos 2000, nem sei se existe ainda, que era a Redcard, que ela fez exatamente isso daí que você está falando, mas no setor financeiro para cartão de crédito. Precisaria alguém ter a ideia aí, a capacidade financeira para criar uma empresa aí que fosse um grande conector aí de saúde. Que daí as empresas aí que tivessem sistema se conectariam nisso e dariam com a informação em tempo real, né? Isso seria um sonho aí, vamos dizer assim, né? Não, com certeza, até para o próprio governo, né? Em Brasília tinha um amigo que estava lá no DataSul e eles estavam tentando unificar o sistema, porque imagina, você muda de estado, vai para vai estar em São Paulo, vai para o Rio, não tem histórico nenhum seu, né? Se tivesse tudo integrado, você poderia ter a informação em qualquer lugar. Mas você falou uma coisa, eu achei engraçado aqui. Eu estava na casa de um amigo, a filhinha dele veio e falou: pai do céu, aprendi um negócio na escola hoje sensacional. Aí o que era? Antigamente tinha uma folhinha que você colocava o valor e assinava, e as pessoas aceitavam, era dinheiro isso. Aí nós damos risada, calma que não é bem assim. Tinha que ter dinheiro, aquela folhinha que era o cheque, era um meio de se pagar, né? Então você imagina que antigamente, né? Parece que faz muito tempo, a gente dava um cheque, a pessoa aceitava, não tinha garantia de nada, e você comprava alguma coisa, né? Hoje em dia, eu tenho um talão de cheque aqui em casa que deve ter uns 10 anos que eu não assino ele e não nem uso, sei né? mais desde quando eu emiti o último cheque na vida, nem lembro mais disso. Porque hoje tudo é cartão, né? Hoje agora tem Pix, tudo vai evoluindo. A tecnologia cada vez mais vem para trazer inovações em todas as áreas, né? Eu venho, assim, dentro da minha jornada, ali quando eu saí da GoAhead, nós montamos uma outra empresa que era focada em RPA. O que é RPA? É a parte de automação de processo. Você põe um robozinho que fica fazendo uma atividade que o humano faz. Dar entrada numa nota fiscal, fazer alguma atividade que você faz todo dia a mesma coisa. E não tinha inteligência artificial do jeito que tem hoje, né? Então, o processo também foi evoluindo. Hoje a gente está trabalhando com inteligência, né? Eu saí do grupo,
montei uma outra empresa agora com meu sócio, com o Thiago, que é focado em inteligência artificial, e eu estou há 2 anos e meio, do dia que eu comecei, e o que a gente está fazendo hoje, a evolução foi gigantesca. Todo dia está mudando alguma coisa. Hoje a gente consegue criar um agente digital que está dentro de um número de um telefone, que ele consegue conversar, receber informações ou fazer ligações e falar como se fosse humano, com a voz que eu quiser colocar, da forma que eu quiser que ele fale, mais descontraído, mais informal ou formal. Então, assim, tudo vai evoluindo, né, Francisco? Cada dia muda tudo, né? Então, pegando esse gancho aí da inteligência artificial, eu costumo sempre fazer uma comparação com o ser humano. Até pouco tempo atrás, as inteligências artificiais aí pelo mundo, tudo que a gente lê, tudo que está disponível para a gente, desde 2022. Então, também, toda vez que eu vou tocar em inteligência artificial, eu falo a mesma coisa. A inteligência artificial não surgiu em 2022, isso daí já tem mais de 30 anos. Muito lá Acontece atrás. que em 2022 houve aí uma iniciativa de algumas empresas de popularizar a inteligência artificial, deixá-la acessível a qualquer um com conhecimentos mínimos, né? Então, o que eu queria dizer, comparando com uma pessoa, desde 2022, aí, final de 2022 até hoje, eu sempre comparo com a idade de uma pessoa. Então, até dias atrás eu falava, é uma criança de 12 anos. Agora, hoje eu já falo, hoje, que nós estamos aqui em julho de 2024, então já deixo registrado isso, para daí no futuro ouvirem isso e talvez a gente regravar e eu falar novamente, né? Para mim é uma criança de 15 anos, ou seja, um adolescente. Aí eu fico me perguntando, com todos esses avanços aí que está tendo, e também com esse curto tempo que você falou que está nisso, que é 2 anos e meio, que você já falou que transformou pra caramba, eu tenho acompanhado com você aí essa transformação. Imagine quando for um ancião, o que vai ser a inteligência artificial? Quando a comparada com o ser humano for um ancião aí de 80, 90 anos. Não dá nem para imaginar o que é. Tá? Hoje, qualquer um que arriscar qualquer coisa dizer, vai errar. Porque o que acontece? Fazendo uma comparação aí com a ficção científica. Ficção científica, para quem assistiu lá De Volta para o Futuro, tinha um dia lá que o Martin chegava em 2015. Inclusive, nesse dia eu assisti esse episódio com meus filhos. Falei, vamos ver o Martin chegar para ver se a gente vê ele pela janela. Aí. Brincadeira, né? Eles eram crianças na época. Mas qual que era a ideia lá em 85 para 2015? Que nós teríamos carros voadores, que nós teríamos isso, skate que voa, etc. Tal. Mas ninguém previu a internet em 85. Se você olhar lá no De Volta para o Futuro, em nenhum momento fala de internet, de você poder acessar informações, etc. Então, da mesma forma, hoje, a inteligência artificial, que ela sim foi prevista em filmes, até mais antigos, quem é mais antigo aí deve se lembrar lá de 2001, Odisseia no Espaço, HAL 9000, né, que tinha lá na nave lá do filme. Era uma inteligência artificial, então isso daí foi previsto. Mas como que a inteligência artificial será daqui a alguns anos, ninguém consegue prever. Não tem limite. Porque a velocidade está muito grande de aprendizado e tudo que nós aprendemos aí diariamente, no dia seguinte fica obsoleto. Tá certo? Não, faz sentido. Então, o ancião aí, não sei o que vai ser. Não sei se vai ser uma pessoa igual nós aqui, só que artificial. O que vai ser? Não sei. Se vai poder tomar decisão sozinha. Uma das coisas que eu sempre já faço um alerta aí para quem ainda... Porque nós temos, aí até saiu uma pesquisa ontem dizendo que uma boa parte da população acha que isso não é para ele, não é relevante, etc. Então, uma coisa que eu sempre falo toda vez, se você está com esse pensamento, mude enquanto antes. Porque não é uma coisa que não é para você, é para você sim, é uma coisa para todo mundo. Por exemplo, outro dia teve uma atualização aí do meu telefone da Samsung, agora eu consigo falar com qualquer pessoa do mundo.
Se tiver lá uma pessoa lá que fale mandarim, que é uma língua difícil, russo, que é mais difícil ainda, ou qualquer outra aí, e ligar para o meu telefone aqui, eu aperto uma tecla, eu começo a ouvir a pessoa falando em português, e a pessoa ouve eu falando em russo, mandarim, etc. Então, isso é uma IA. Só que é uma inteligência artificial facinha, que é o quê? É só apertar um botão. Mas agora tem as outras aí para facilitar o seu dia a dia. Então, o que eu ia dizer mais ainda, quando eu comecei essa fala aqui, foi o seguinte: num futuro não muito distante, aí nós vamos contratar especialistas, que você sabe disso, que você trabalha com isso. Só que vai ter lá uma tela lá onde você vai em algum lugar aí contratar, eu quero contratar um gerente de marketing. Você vai contratar por hora, você vai chegar lá o que você quer na tua empresa e o cara vai fazer todo o trabalho de gerente de marketing, só que é uma IA. Já se conectando com fornecedores, já fazendo tudo o trabalho lá que uma equipe inteira, um departamento ia fazer. E vai chegar uma hora aí que vai ser diferente. Você vai chegar e falar assim, ó, eu quero montar uma empresa agora, monta uma empresa para mim e toca ela. E toca ela. Daí essa IA aí vai pegar aí e vai fazer tudo aí que você possa imaginar. Então é um vasto caminho aí, muito grande que nós temos aí de impacto social, porque nós já temos um problema de desemprego mundial, que começou aí com o fim da União Soviética. Muitos não sabem disso, mas começou ali. As crises aí em geral aí no mundo. Né? O pessoal aí que é mais radical culpa a globalização, culpa isso, culpa aquilo, mas não é. Eu me lembro muito bem lá que poucos meses antes de acabar a União Soviética, lá em 1991, foi feita uma pesquisa pela ONU, e nessa pesquisa dizia o seguinte: se acabar a Guerra Fria, qual vai ser o impacto econômico no mundo? O impacto lá era o seguinte: diretamente lá 50 milhões de desemprego na época. Isso nós estamos falando de 1990. Indiretamente, 750 milhões de desempregos no mundo, pessoas desempregadas. Por quê? Porque daí ia reduzir a indústria bélica. Então não ia ter mais necessidade de ter toda aquela produção bélica, etc. e tal. Só que hoje nós estamos aí com uma terceira guerra aqui acontecendo que o pessoal não está percebendo, que é o que fazer com um bando de pessoas que vão ficar desempregadas a hora que tiver tudo automatizado. Porque as empresas vão fazer automatização, que elas não param disso, e por razões óbvias. E onde que vai enfiar todo esse povo aí? Tem um ponto importante, Francisco, que cada vez mais, por mais que um posto você vai deixar de ocupar com o humano, vai abrindo espaço para outras profissões, né? Hoje, dentro da inteligência artificial, quando você programa ela, a linguagem é o prompt, é a forma que você treina ela, a forma que você ensina, a forma que você programa ela para atuar. Então, abre um espaço gigantesco para essa turma que vem aí, os jovens, as pessoas que querem entrar no mercado, se especializar, porque a pessoa que souber fazer muito bem isso vai levar uma grande vantagem. Então, ela vai ter um espaço dentro do mundo de programação muito grande. E um ponto que eu vejo mais importante, que toda a molecada que eu converso aqui, que mora aqui no condomínio, eu sempre estou alertando: olha para o mundo de segurança. Porque você imagina, cada vez mais a gente vai estar mais conectado, mais do que já está hoje. Hoje até a tua geladeira está na internet, a batedeira, o carro, está tudo conectado. E cada vez mais você vai precisar se especializar de como você vai proteger para que não seja invadido ou que for uma fraude. Hoje os grandes bancos estão olhando muito para isso, as empresas estão preocupadas, os fabricantes de tecnologias estão olhando muito isso, já olham há muito tempo, mas cada vez mais estão criando mecanismos de como vão proteger a gente para não ser invadido ou para não ter nenhum tipo de risco. Então, assim, abre um mercado gigantesco para quem está vindo e tem espaço. Hoje, um especialista em segurança, uma pessoa dedicada para a inteligência artificial que tem conhecimento, ela tem espaço no mercado. As universidades estão criando cursos para inteligência artificial, você vai achar aí no mercado vários, né? Para treinar, para preparar, para poder atuar nesse mercado. Então, alguns postos fecham, mas outros se abrem e com
com uma forma de ganhar mais, de ter mais conhecimento, né? Então, entendo o que você falou, acho que faz sentido, muita gente pode ficar sem, mas também abre um mercado para outras pessoas que querem, né, estudar, que querem se dedicar. São profissões que não exigem muita coisa hoje, mas vão ter espaços para outras profissões que precisam de dedicação, de ensino, de educação para poder seguir, né? Então, eu faço um paralelo ali, né? Então, o que você falou foi totalmente assertivo, e é isso que também a gente quer alertar aqui. Eu estou querendo dizer assim, aquela pessoa acomodada, que está acostumada com aqueles padrões antigos de trabalho, não vai ter espaço no futuro. Agora, quem estiver sempre atualizado, sempre antenado, sempre um passo à frente, vamos dizer assim, da concorrência, sempre vai ter o espaço dele garantido no mercado, né? Diante disso, que você está falando de segurança e tal, agora em julho aqui de 2024, nós tivemos aí uma falha aí mundial aí num tal de Cloud Strike. Você saberia dizer para um leigo aí o que é isso daí? Porque ficou aí meio que na cabeça das pessoas aí que era uma falha lá no Windows 11, no Windows 10, etc. Daí eu falei, não é nada disso. É uma coisa mais de background aí, não é no computador da pessoa. O computador da pessoa foi afetado também, né? Não. Essa empresa é uma empresa que fornece tecnologia para a Microsoft, para outras empresas, e eles foram fazer uma atualização no sistema e deu uma falha que impactou quem usava, né? Quem usa os computadores da Microsoft. Eu uso, mas o meu fica sempre ligado, eu não sofri nada, mas parece que quem estava com o computador desligado não conseguiu trabalhar, né? Mas isso vai acontecer, né? Essas falhas daqui para frente que vão causar impactos, né? Como acontece com uma companhia de energia que dá uma falha e tem um apagão. São coisas que vão acontecendo, não podem acontecer, mas quando acontece, olha o tamanho do problema que arruma, né? Assim, a tecnologia tem a parte boa e pode ter a parte também ruim que pode causar algum tipo de problema, mas não é tão comum, né? Assim, a gente não vê tanto, né, acontecer com Que recorrência, né? tem muitos problemas que você mesmo sabe, que você também é da área tecnológica, aí, que eles são ocultos, né? Que esse daí teve um impacto tão grande no mundo, não teve como pegarem e ocultarem aí o que estava acontecendo, né? Mas para mim aí esse evento que aconteceu aí nessa empresa foi uma falha humana total. Com certeza. E total no seguinte sentido aí. E talvez até tenha um pouco aí da IA aí responsável nisso, né? Porque hoje em dia o que está acontecendo aí? Como muita coisa se facilitou, então você pega aí, por exemplo, o Chat GPT, eu gosto de usar ele bastante, uso hoje para tudo, vamos dizer assim. E eu ainda faço aí alguns programas de computador aí por hobby aí, né? É o seguinte, com o Chat GPT aí, é 10 vezes mais rápido do que fazer na mão. Só que tem um detalhe, aquilo que você falou, eu sei como pedir, sei avaliar o que o Chat GPT me respondeu. Então não é, faz um programa para mim aí, não é desse jeito igual as pessoas pensam aí no filme de ficção, que fica o cara lá, tá vindo lá o vilão correndo lá, o cara aperta meia dúzia de botão lá aleatório e já resolve lá o problema lá de desarmar o míssil nuclear. Não é assim, né? Mas isso acelera para mim em demasia. O que acontece assim, como eu sempre trabalhei aí em área de software, existem metodologias aí consagradas para evitar isso que aconteceu aí nessa empresa. Isso para mim foi uma falha lamentável. Alguém lá pecou de uma forma terrível. Então, uma das coisas aí principais aí que eu vejo aí que pode ter acontecido, que a gente nunca vai saber, nunca vão abrir para a gente o que realmente aconteceu, né? Mas para mim faltou teste. Porque os testes desses sistemas também é uma ciência. O pessoal pensa que é só um carinha lá na frente do computador testando. Não, tem empresas multinacionais também especializadas em fazer teste. Teste disso aí que você falou, teste de usabilidade, teste de estresse, teste de segurança para ver se ninguém consegue invadir e tal. E, na minha opinião, não foi feito o teste adequado. Então chegaram lá e falaram, é só mudar isso aqui e coloca ali. E pronto, está funcionando.
Como é que você vê isso? Eu até tenho um exemplo prático. Quando eu tinha lá, quando eu estava lá na Aguaed, a gente atendia os hospitais, né, os grandes hospitais, e geralmente não, sempre quando você instala um equipamento onde tem o processamento, que é o coração do negócio, você coloca um backup. E quando a gente instalou lá na época, deixou tudo pronto e ficou rodando por muito tempo. Dificilmente dá problema, né? Só que deu problema. E parou todo o hospital, não conseguia fazer cirurgias, não conseguia fazer exames, e procura, vai, tem que trocar o equipamento. Esses equipamentos têm garantia, né? Os fabricantes, a própria Cisco troca isso rapidamente, mas como tinha o backup, ele tinha que estar funcionando. E ficou lá parado, e todo mundo correndo. Quando foi olhar os cabos de comunicação, alguém mexeu e inverteu. Até descobrir que foi isso, demorou quase um dia, e um caos que estava. Então, faz todo sentido você estar falando. Às vezes alguém aperta um botão errado e causa um problema gigantesco que nunca vai poder ser dito. Vai falar que foi isso? Não, é um erro de sistema. É igual quando você vai no hospital e o médico não sabe o que você tem, ele fala, é uma virose, né? Então, É assim, isso aí, é isso aí. vamos É isso aí. trazendo exemplos para não contar o que aconteceu, né? Eu vou dar um exemplo um pouco pior aí do que isso aí que você falou aí. É o seguinte, eu não vou falar o nome da empresa, mas em determinada época aí com uma empresa que eu trabalhei, não importa qual é, nós tínhamos lá um fornecedor que era um grande fabricante aí de soluções, uma Big Tech, uma mundial aí, né? Nós contratamos um serviço dele lá que era um servidor físico. Eles vinham e instalavam esse servidor dentro da nossa estrutura. E daí eles configuravam lá, colocavam todos os recursos lá de segurança, tal, e tudo mais. E aí, quando eu coloquei esse servidor lá, eu falei para eles, mas é só temporário que vai ficar aqui, é só para a gente poder começar a testar, instalar nossos sistemas, ver se está tudo ok. Então, nós vamos levar isso aí para um ambiente controlado. Então, o que é levar para um ambiente controlado? Nós levamos para um prédio que ficava ali na Perrine, e era um prédio lá especializado em data centers, onde você colocava, ou você contratava a estrutura deles, ou você alugava para colocar seu servidor lá dentro. Isso daí as pessoas também precisam entender. E aí, tipo assim, para entrar lá, para mexer no servidor, tinha controle biométrico, não era qualquer um que entrava, você tinha que reservar horário para entrar, e tudo se administrava remotamente, né? E por que toda essa segurança aí? Porque eu já sabia de um problema que era o seguinte: não adianta nada ter todos os recursos digitais, antivírus, firewall, não sei o que lá, cloud, não sei das quantas, tal, e daí você não tem um processo diário de segurança física de pessoas que acessam aquele espaço. Então, como eu já tinha esse procedimento aí, o pessoal pegou e falou: pô, Francisco, você é um cara que está na frente aí do que o pessoal pensa. Eu falei, não, cara, isso aí não é nenhuma novidade, isso daí qualquer gestor de TI faz isso, tal. Não, faz, a grande maioria faz, mas tem uns aí porque como eu estava numa empresa que não era uma empresa estruturada do ponto de vista de tecnologia, é isso que eles estavam elogiando a minha visão, né, porque eu fui contratado justamente para isso, para implantar a tecnologia na empresa de forma correta. Eles me contaram um caso lá que era o seguinte: esse servidor era uma máquina que ela não desligava nunca. E não precisava ter boot, não precisava de nada. Tudo fazia com ela ligada. Então, só ia fazer uma atualização, era com ela ligada. Ia mudar não sei o que, era com ela ligada. Porque ela tinha aquela história que você também conhece lá, instâncias lá que você podia criar diferentes lá. Então, você ia trabalhando com as instâncias para você falar, essa daqui é de produção, essa aqui é de homologação, essa aqui é de desenvolvimento e tudo mais. Então, é a prova de desligar. Tanto que daí a gente tinha nesse ambiente controlado aí, nós tínhamos no break, nós tínhamos o gerador lá do próprio prédio inteiro, justamente para ela nunca parar, porque nós tínhamos uma operação 24/7 também. Então, o que eles pegaram e falaram? Que um dia lá, um cliente deles reclamou, pô, cheguei aqui hoje, o servidor estava desligado. Ixi. E estava crasheado tudo. Mas como assim?
Impossível. Não, porque deu esse problema tal, mas foram lá, olharam o log remotamente, viram lá que determinado horário da noite lá teve um boot no computador, né, que é reiniciar. Aí falaram, pô, mas vamos olhar aqui todos os parâmetros aqui, vamos ver o histórico aí do mundo aí desse que usa esse computador, o que poderia dar esse reset? Não encontraram nada. Aí falaram, bom, a gente vai ficar olhando remotamente aí e tal. Aí era sempre 2:30 da manhã que acontecia isso. Aí, outra vez lá, 2:30 da manhã, reset. Aí, pô, o que tá acontecendo, né? Daí vamos ver log, vamos ver isso, vamos ver aquilo e nada. Aí os caras lá e o diretor lá da empresa lá, gerente de TI, sei lá, pegando no pé deles, falou, cara, preciso de uma solução, que isso daí não dá. Todo dia de manhã, quando chega aqui, tá tudo crasheado as tabelas, tem que reconstruir tudo, demora meio dia, para a operação, não dá desse jeito, vou romper o contrato com vocês. Aí eles pegaram e falaram, então não vai ter jeito, cara, nós vamos ter que colocar um cara de plantão aí para ver o que está acontecendo. Então tá bom, tá autorizado, pode botar alguém aqui. Daí não era uma sala de ambiente controlado, era uma salinha normal, lá com uma porta normal. O cara sentou e ficou na frente do servidor, assim, olhando lá o tempo todo, ver o que ia acontecer. Quando estava chegando 2:30 da manhã, ele falou, vamos ver o que vai acontecer. Ficou mais atento assim ainda. Quando foi 2:30 da manhã, abre a porta da salinha lá, entra uma faxineira lá, começa a passar pano em tudo lá, ela batia na tecla liga e desliga, porque era uma tecla daquelas assim, batia na tecla liga e desliga, a tecla desligava, daí ela ligava a tecla na hora. Aí ele pegou, ficou olhando para a cena assim e falou para ela, minha senhora, o que a senhora está fazendo aqui? Ah, é que todo dia de manhã, nesse horário aqui, eu limpo aqui, daí quando eu bato a mão nisso daqui, apaga essa luzinha, daí eu mexo assim, daí ela liga de novo, daí é isso, daí eu saio e vou embora. Achou, né? Achou. E tem muito caso. Você tem algum caso assim na da tua vivência? Olha, eu acho que um caso prático que tem, assim, quando dá problema na sua internet, quando você liga para abrir um chamado, qual é a primeira coisa que a pessoa pergunta? O equipamento está ligado? Porque eu já vi vários casos das pessoas reclamarem que não está funcionando o equipamento, que a rede está parada, e você chega lá, está desligado, né? Por algum motivo alguém desliga, aperta um botão. Então não é muito. A gente vive isso. Eu gosto de sempre comparar, porque as coisas acontecem dentro de casa e acontecem na empresa também. São exemplos que não. Se você for perguntar para alguém, alguém vai falar: não, eu já vi isso, já aconteceu. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma instalação de um leitor de código de barra numa loja da Claro, lá atrás, estou falando de uns 20 anos, 20 e poucos anos atrás, e tinha uma mocinha comigo, que era a engenheira, e começou a fazer teste. Era para homologar um equipamento. E eu, como sempre fui vendedor na vida, vendedor sempre vai pelo caminho mais fácil, né? O fio está conectado? E ela falava para mim assim, imagina, lógico que está. Francisco, ela ficou meio-dia lá, e eu enchendo o saco. O cabo está conectado? E ela fez teste, mexeu lá, mexeu aqui, vai no quadro de energia, vai, e eu insistindo. O cabo está conectado? Depois de meia hora, de tanto que eu fui encher o saco dela, ela foi e encaixou direito e funcionou. Então, assim, tem algumas coisas que acontecem, né? A gente, às vezes, por ter um conhecimento muito grande, achar que sabe tudo, não, isso eu domino, não vai pelo lado mais simples, que é aquela visão de alguém que sempre fala, pô, você olhou isso, e quando você vai ver, às vezes é um negócio tão simples, e a pessoa cria lá uma estrutura, uma complexidade para descobrir que a falha é que nem você falou, é humana, é alguém que está fazendo alguma coisa errada, porque o sistema ele é feito para funcionar, né? Se ninguém mexer, às vezes vai dar problema, mas a maioria das vezes não dá. Então tem muito problema humano mesmo, e vai sempre ter, não vai ter jeito. É isso que eu quis dizer com esse exemplo aqui, foi o alerta que eu passei, que a maior parte dos problemas são problemas de falha de processo, não problema de Não, computador. O computador é extremamente lógico, é 0 e 1, faz aquilo que foi mandado e vai embora, né? faz, né? Evidentemente, a parte de processo aí ela é variável, aí não tem como você prever. Não tem. E Você falou uma coisa de tecnologia.
de filme, e eu sempre gosto de lembrar daquele desenho dos Jetsons lá atrás. Acho que a maioria, se for Eu um assisti. público jovem, não vai nem saber o que nós estamos falando. Mas você lembra que tinha a videoconferência, ele ligava no Tinha, aparelho dele, tinha ele já. trazia Tinha. imagem, você Esse falava. foi um dos que previu o futuro. É, tinha tudo, tinha até o teletransporte, né? A pessoa estava no lugar e eu falo, essa é a última invenção que eu, assim, eu gostaria de ver se pudesse ainda vivo, né? Apertar um botão e você está aqui e teletransportar para outro lugar. Não sei quanto tempo vai acontecer e se é que vai, mas o resto ali, carro que voa, tem skate, que nem você falou. Pô, tem um amigo meu que tem uma prancha de surf motorizada, skate, tem os carrinhos, patinete, tudo aquilo que a gente viu lá atrás, eu tenho certeza que foi inspiração para se construir um monte de coisa que tem hoje, né? Então, Ah, sim. Um dia eu é tava vendo um documentário aí que se chamava Shatner no Espaço. Você já viu esse documentário na Prime Video? não, não vi ainda. Que é o Shatner? É o ator William Shatner, o Capitão Kirk lá da Enterprise, lá do passado, lá no. Ah, tá, tá. Então, o que que era lá? Mostrava, porque acho que foi em 2022, eu não lembro bem exatamente a data, ele foi para o espaço, num daqueles passeios suborbitais, não é aquele que vai lá para o espaço mesmo, lá, numa espaçonave lá do Amazon. Aí o Bezos, que é o dono da Amazon, estava contando a história lá, porque que inspirou ele fazer foguete, pesquisa espacial tal, foi justamente a Star Trek. Quando ele via a Ah, Star Trek lá, ele falava, nossa, isso daí é muito legal, tal, a gente tem que fazer com que o homem um dia tenha essas possibilidades aí e tal. E é muito legal esse documentário aí. Então, quem puder assistir, assista para ver aí que isso que o Sandro falou tem muito a ver. Às vezes as pessoas aí, o que viram lá na infância, motivou elas a conquistar alguma coisa hoje, que está disponível aí para todos, né? não, é bem E, legal. Eu gosto muito de ficção, eu assisto muita coisa, às vezes tem uns bonequinhos aqui de personagem, você vê aqueles filmes da série, né, da Star Wars, aquele monte de coisa ali, que você fala, caramba, olha a tecnologia, tem coisa que já está acontecendo também, né, que a gente vê. eu vou dizer assim uma coisa que eu acho que essa vai ser bem mais imediata. E eu digo assim, de novo, nós estamos em julho de 2024. Então eu arrisco dizer que no máximo em 2 anos, no máximo. Pode ser que eu erre e daí fale o ano que vem, daqui a alguns meses já saia. No máximo em 2 anos aí nós já vamos ter essas Smart TVs aí que não vai ter mais problema de idioma. A IA vai estar acoplada lá e vai traduzir na hora lá para o idioma que você quiser. Não vai ter mais esse negócio aí de, infelizmente, aí para essas pessoas, né, que são os dubladores, esses com certeza vão perder espaço. Você vai estar vendo um filme lá, por exemplo, em inglês, você aperta um botão lá, o Will Smith, que já está até fazendo um É, comercial tá aí, por isso falando? que eu peguei ele, mas qualquer um, Stallone, Schwarzenegger e tal, você vai ouvir ele com a voz dele falando do idioma que você, que você entende. Ah, Daí, para mim, é uma das coisas que é imediato. É no máximo 2 anos, já vamos ter televisões assim, que você aperta o botão lá e sai no idioma que você quer lá e vai simplificar a vida de muitas pessoas. Então, o que eu estou ah, querendo dizer com isso? Que nós vamos, com o advento aí da tecnologia, e hoje as soluções que você tem na tua empresa já fazem isso também, você chegar para a IA lá e falar, fale comigo agora em inglês, ela começa na hora a falar inglês. Fale consegue. comigo em italiano, na hora ela começa a falar italiano. Então, isso tende a se popularizar muito mais, isso vai quebrar aí barreiras que nós temos aí até de trabalho, né? Porque às vezes nós temos pessoas extremamente competentes numa área e tem países aí que estão precisando dessa pessoa, ao passo que o país dela talvez não esteja, mas ela tem aquela dificuldade lá do idioma. Então, com isso, numa videoconferência aqui, vai ser também se apertar um botão lá, pronto, o cara vai estar ouvindo lá no idioma dele e você vai estar ouvindo no seu as pessoas aí de, sei lá, N países aí conversando, né? Não, isso já tem, já dá para fazer. Tem a parte de colaboração, né? Que é esses programas que a gente usa, Teams, Zoom, Webex, Google, já tem recurso para fazer transcrição simultânea. Você pode estar falando no teu idioma e a outra pessoa entendendo no outro. É uma realidade já. Isso já dá para fazer
tanto legenda como voz também. Já consegue, né? É um avanço. Para o nosso negócio hoje com IA, como a gente é especialista em voz, a Oni, que é a minha empresa, Oni.ai, ela já consegue, por exemplo, criar os agentes, onde você interage como se fosse com um humano, com uma vantagem muito grande. Quanto mais complexo for o tema, mais fácil é para a IA, porque ela já tem toda a informação em algum lugar e consegue responder rapidamente. E se for em espanhol, faz, se for em inglês também vai fazer do mesmo jeito, porque tendo a base de informações, a gente consegue conversar e se entender. Até tenho demanda já, tem pessoas buscando a gente para levar a tecnologia para a América Latina, né? Então, Deixa eu te falar tranquilo, dá uma para coisa aí. Nessa tecnologia que você tem aí, como é que é essa inteligência artificial? Uma inteligência artificial que se eu subo uma coisa da minha empresa, aí todo mundo tem acesso, igual no ChatGPT, ou é localizado o negócio? A Não, a informação. vantagem que a gente tem, por exemplo, eu tenho um assunto específico. Vamos imaginar que você tem lá dentro da sua empresa uma área que tem procedimentos, que tem um manual para seguir, que tem regras. E às vezes a pessoa tem alguma dúvida. Hoje ela consegue acessar o assistente, ele faz inúmeras coisas, ele vende, ele abre chamado, ele tira dúvidas, ele faz triagem, a gente cada dia mais ele está fazendo coisas que a gente nem imaginava e a gente está encaixando, mas por eu ter uma forma de buscar informação muito rápida, o assistente ele consegue pegar, imagina lá que você tem um material lá com 200 folhas falando do produto e eu pergunto o assunto específico, ele consegue rapidamente buscar e te responder. Então é muito rápido, a precisão é grande, a latência que a gente chama, que é o tempo de resposta de você falar e ele te responder é baixa, né? Então é rápida, e isso vem para revolucionar o mercado. Hoje as pessoas estão muito acostumadas com o WhatsApp, manda uma mensagem, vai fazer alguma coisa, depois tem a resposta. Ok, resolve. Mas eu, por exemplo, eu não gosto de ficar esperando. Eu quero resolver as coisas na hora. Então, um negócio que você faz aí, um agendamento, que você gasta quase um dia para fazer, em questão de minutos, você consegue ligar para o assistente, ele entender o que você precisa, que exame você precisa fazer, ele consegue olhar na agenda e te responder, tem o horário, fazer o agendamento e você seguir sua vida de uma forma rápida. Ficou esse negócio de trocar mensagem, porque a gente sempre teve um problema de atendimento, né? Você vai tentar cancelar uma linha ou cancelar alguma coisa, você liga na central de atendimento e fica uma hora esperando. E aí as pessoas se aborrecem. Eu sou um que me aborreço muito. Aí você vai lá e manda uma mensagem e também demora um dia para fazer uma ação ou menos. Com o que a gente colocou ali, Francisco, rapidamente, de uma forma precisa, e a busca responde e resolve o seu problema. Esse, na minha visão, é a grande inovação, pensando em voz. Isso foi lançado há pouco tempo, né, no mundo, e a Oni, a minha empresa, já tinha uma estrutura de telefone preparada, então ficou muito fácil para a gente conseguir trazer essa tecnologia e ela está cada dia mais crescendo. Então, você está me dizendo assim que, de repente, um problema sério que existe aí nas empresas é horário de atendimento. Com essa tecnologia não temos mais esse problema, é horário de atendimento sempre. Exato. Tem muitas empresas que estão procurando a gente, que onde ela tem lá uma central de atendimento que encerra às 18 horas, se você ligar às 18h10, ninguém vai atender. Então, a gente coloca o assistente de voz digital, né, o inteligente, e ele vai assumir essa posição e vai ficar lá o tempo que precisar, atendendo e fazendo a mesma ação. Eu conversei com o pessoal que trabalha com indústria e achei bem interessante o exemplo. Você pega uma área de RH, onde são 3 turnos, a maioria das empresas, né, essas que têm produtividade alta, e o RH trabalha até às 18. Se o trabalhador tiver alguma dúvida, precisar pedir férias, tiver uma dúvida de um desconto que teve no Lerite, falar de vale transporte, ele tem que ficar até o outro dia, deixar de ir para casa descansar, esperar abrir o setor
para ir lá conversar. O que a gente está criando? Esse assistente vai fazer todas essas atividades em qualquer horário e vai tirar uma carga muito grande do departamento, né? Então, ele ajuda em muita coisa mesmo. Até essa parte que você falou, pô, de final de semana, você quer agendar uma consulta, tem empresas que não têm atendente, ele perde, né? Perde o agendamento, vai fazer só na segunda, e aí a pessoa já não quer mais, né? Então, ele te ajuda muito, fora do horário, é 24/7, produtividade muito forte aí, trazendo sérios, grandes benefícios. Tá muito bom. Sandro, aqui, infelizmente, aqui nosso tempo está chegando ao fim aí, porque nós temos aqui horários aí a cumprir, mas eu achei que no futuro próximo nós vamos conversar de novo para atualizar todo esse papo aqui de IA, etc. Porque como a gente falou aqui agora há pouco, isso avança de uma forma assim muito rápida. Então tudo que nós estamos falando aqui daqui a pouco não é que acabou, evoluiu, já está num outro patamar aí com outras soluções que nós vamos poder também discutir aqui e apresentar aqui de uma forma para quem estiver nos vendo. Não, Então, com certeza, Francisco, isso vai, assim, vai mudando. Eu acho que é bacana daqui a um tempo a gente falar de novo, pegar esses pontos que a gente estava falando que era a inovação e comparar, né? Poxa, 6 meses atrás a gente falou sobre isso, olha como está agora. Então é sim, super interessante e muda, rapaz. É impressionante de um dia para o outro, de uma semana para outra, sempre tem uma coisa nova, tem alguém criando alguma coisa diferente, inteligente e traz benefícios. Então é um assunto que nunca vai deixar de ter, sempre vai ter alguma coisa para falar. tá certo. Bom, então para você que está nos assistindo aí, eu estou chegando ao final aqui de mais esse programa Papo na Cidade, hoje com meu amigo aí, Sandro, tá? E eu espero vocês aí no próximo programa. Muito obrigado, Sandro, e obrigado a você aí que nos assistiu. Obrigado pelo convite, um prazer falar, estou sempre à disposição, tem muita coisa aí para a gente conversar. Um abraço, tchau.